Chegamos à nossa sétima aula da jornada da transmutação. E agora a gente vai ver como que um conjunto de percepções, ele cria uma verdade muito forte na nossa vida. Então vamos analisar juntos esse bate-papo que essas pessoas estão tendo sobre o assunto trabalho e dinheiro. Essa pessoa aqui, ela diz: pretendo abrir uma empresa, quero criar algo de valor para as pessoas. Então, quais são as percepções que fazem ela pensar dessa maneira? Ela vê que trabalhar, você criar um produto, você criar um serviço, abrir uma empresa, é algo positivo, é algo que você está melhorando a vida dos outros. Já essa pessoa aqui, ela já diz que meu sonho é ganhar na Mega Sena, estou cansado de trabalhar e ser pobre. Então, essa mesma situação sobre dinheiro e trabalho, essa aqui ela já vê com um olhar mais de que dinheiro é algo escasso, de que trabalhar é cansativo, de que ela precisa de um milagre na vida dela para salvar, né, as suas finanças. Então, por que isso acontece? Porque quanto mais percepções a gente tem sobre um determinado tema da nossa vida, significa que a gente tem vários outros ângulos que a gente está enxergando aquela verdade. E quanto mais ângulos eu tenho, mais forte ela fica. Então vamos analisar juntos agora, no detalhe, as percepções dessa pessoa aqui. A primeira percepção que ela tem é: trabalhar é algo cansativo. Então, provavelmente, quando ela era pequena, quando ela estava na sua infância, ainda na formação do seu roteiro, ela via o pai dela chegando de casa, né, cansado, dizendo que estava exausto do trabalho, que não aguentava mais trabalhar, e isso foi influenciando ela a enxergar dessa maneira também. Ela sempre ouviu dos pais que dinheiro não dá em árvore. Então, toda vez que ela pedia um presente, toda vez que ela queria comprar alguma coisa, o pai e a mãe davam uma bronca nela, diziam que: "Você tá doido? Você acha que meu dinheiro é capim? Dinheiro não nasce em árvore". Então, ela foi entendendo que dinheiro é algo que é escasso. Ela também começou a entender, né, através do exemplo dos pais, que os ricos exploram os pobres. Então, toda vez ela viu o pai reclamando do patrão dela, dizer que nunca dava um aumento, que não valorizava o trabalho dele e que todos os ricos eles eram assim, né. Então, mais uma percepção que ela se influenciou. E por fim, ela também sempre conviveu com os amigos que também eram pobres, e ela via que todo mundo via essa realidade da mesma forma que ela. E por isso, essa é a outra percepção. E aí, esse conjunto aqui, ele acaba formando uma força muito grande na vida dela. Então imagina cada percepção, cada ângulo, criando uma expectativa e uma realidade. Percebe que isso cria um elo emocional muito forte? Isso cria uma verdade que é levado a ferro e fogo por essa pessoa e não permite que ela enxergue diferente? Então, essa é a crença. A crença nada mais é do que um conjunto de percepções, um conjunto de pequenas verdades e pequenos ângulos que a gente tem sobre determinado assunto. E aí ela se forma realmente como se fosse uma lente no olho dessa pessoa, aonde as situações no mundo externo relacionadas a dinheiro, ela vai estar utilizando essa grande verdade da vida dela. Ou seja, enriquecer é questão de sorte. Dinheiro é algo escasso. Trabalhar é algo cansativo. E a crença, ela tem tanta força na nossa vida que você simplesmente não pode chegar para uma pessoa e falar: não, mas isso aí que você está pensando é errado. Não, você tem que pensar de uma forma diferente. Não dá. Essa pessoa, por conta própria, ela tem que trocar percepção por percepção, ângulo por ângulo, até que ela mude todas as suas percepções e aí ela forma uma nova crença, uma nova verdade forte para ela enxergar as situações. Agora, por que algumas crenças nos atrapalham? Por que que essas crenças influenciam a maneira como a gente toma, né, nossas decisões, as nossas ações, o que a gente sente ali das expectativas, né, no nosso controle emocional? Isso acontece, né, essa influência, do nosso complexo reptiliano, que nada mais é do que o nosso senso lógico, frio e racional.
O complexo reptiliano ele influencia as crenças de uma maneira que nos faz sentir medo. Como a gente precisa estar a todo momento controlando aquela realidade, que a gente não controla tudo, então ele se sente ameaçado, ele se sente com muito medo. E a crença do medo, ela é a crença raiz que gera outras, né? Desculpa. Ela é a emoção raiz que gera outras emoções também chamadas de negativas. Então, a raiva, que nada mais é do que quando alguma coisa foge do meu controle. A realidade se comporta muito aquém da minha expectativa, né? Então, o cara me fechou na rua e eu tava com pressa. Aí eu vou ficar com raiva, eu queria esganar aquele cara. A tristeza, quando a gente se sente a vítima da situação, quando a gente acha que a vida está sendo injusta com a gente. Então, a gente também sente essa sensação, né, essa emoção relacionada ao medo. E também a culpa, que nada mais é do que eu terceirizar a responsabilidade do que está acontecendo de errado nos outros. Eu aponto o dedo. É muito mais fácil eu encontrar um culpado para essa situação do que eu realmente me tornar um protagonista. E aí, esse comportamento meio que doentio de medo, de querer não sentir medo, de querer acabar esse medo, que também vai gerando aquele vazio interno na gente, ele gera crenças e comportamentos que é uma forçação de barra que a gente tenta manipular a realidade. Então, para que o complexo reptiliano não sinta medo, ele tem a necessidade de se sentir a todo momento seguro. Ele quer controlar tudo à sua volta. E principalmente se uma pessoa, quando ela é traída ou ela é enganada, ela cria um trauma, ela cria uma dor tão forte, onde ela acha que ela foi ingênua, onde ela acha que ela não tomou conta de todas as coisas, né, que ela não vigiou, que ela foi boba, que ela acreditou nos outros. Então ela passa a se comportar de uma forma doentia e ela busca construir um muro em volta dela. Ou seja, ela começa a desconfiar das outras pessoas. Ela começa a dizer que todo mundo quer passar a perna nela. E aí ela se fecha numa fortaleza, ela se fecha num muro para que ela se sinta segura. Porém, o mesmo muro que a protege, ele também a separa de conhecer pessoas que não iriam trair ela. Pessoas boas, pessoas que ela poderia confiar, né? Situações da vida que ela poderia ser feliz. Então, toda vez que a gente está em busca somente dessa forçação de barra de segurança, a gente acaba se impedindo de viver situações que seriam boas para a gente. O segundo comportamento do complexo reptiliano é esse senso de que a gente está numa selva sem fim e que a gente tem que garantir a todo custo a sobrevivência para ontem. Então a pessoa ela olha para a conta bancária dela e se ela vê que ela está um pouco negativa, está com alguma dívida, ela começa a se sentir nessa sensação de desespero, de que o dinheiro vai acabar, de que o dinheiro vai faltar, de que tem um rolo compressor vindo pegar ela e que se ela não se livrar dessa sensação do rolo compressor, ela nunca vai se sentir calma, vazia, plena, né? Ela nunca vai preencher aquele vazio. Então ela quer manipular tudo, todas as formas de acumular para que ela não sinta que vai faltar, né, o dinheiro. O terceiro comportamento do complexo reptiliano é como a gente vai sentindo esse medo, isso vai criando um vazio, porque a gente vai se afastando da nossa essência, a gente vai se afastando das nossas verdades, né? A gente vai fazendo as coisas só por fazer, só para agradar esse complexo reptiliano. E aí a gente gera uma compulsão, que é uma tentativa da gente anestesiar essa dor, da gente se preencher com coisas lá fora para que a gente não sinta mais esse vazio. Então eu crio uma compulsão de comida, eu crio uma compulsão de acumular bens, de acumular um carro, né? Então eu nunca estou satisfeito e aí eu estou sempre criando, né, essa corrida maluca, aonde eu estou sempre conquistando as coisas, né? Quando a gente consegue, mas mesmo assim a gente nunca se sente de fato feliz e realizado. O outro comportamento que a gente pode dizer do complexo reptiliano é o desejo pelo poder. Porque como eu não mando no outro, como eu não, por
por conta própria, né, por um jeito natural, a minha verdade ela pode ser diferente da do outro, para que ele se submeta à minha opinião, para que ele faça a minha vontade, eu preciso ter ferramentas de poder e manipulação sobre ele. Então, eu vou querer ter muito dinheiro para que os outros façam a minha vontade. Eu vou querer ter dinheiro para dizer que eu sou independente, por isso eu, né, me sinto importante, esse meu eu. Eu vou querer ter um cargo de hierarquia, onde eu sou o chefe e eu que mando aqui, né. Então isso também é uma manipulação desse complexo que a gente acaba se comportando. Outro comportamento complexo reptiliano é a subordinação. E aqui, no lado inverso do poder, a gente tem as pessoas que se submetem a essa autoridade, a esse tirano que está tentando manipular a gente. Como a gente se sente hierarquicamente inferior a eles, então a gente, por medo, né, pô, se eu peitar o meu chefe, ou se eu peitar essa autoridade aqui, quem sou eu, né, para peitar ela? A minha verdade ela não vale nada. Então a gente anula o que a gente pensa, a gente anula a nossa própria opinião e se submete àquela situação, mesmo que lá no fundo a gente não concorde com ela. No fundo a gente odeia aquilo ali, a gente tá doido para mandar o cara para aquele lugar, ou a pessoa, ou a situação, né, o emprego, o relacionamento, mas a gente se subordina, a gente se submete por causa do medo. E o último comportamento é o segmento, né, ou eu seguir uma tradição. Então, quando uma criança, por exemplo, ela começa a desenvolver habilidades artísticas dentro de uma família, e isso parece ser o propósito dela, parece ser a habilidade, quando essa família ela já tem um modelo, um padrão de sucesso lá dentro, onde o pai ele é advogado e ele é um advogado super bem sucedido. Então a família meio que, por tentativa de se sentir segura, né, olha a manipulação aí da segurança. Ela diz: "Não, você não vai por esse caminho do da artístico, isso aí é muito perigoso, isso não dá dinheiro, você vai levar muito tempo até se tornar famoso, até conseguir se sustentar com isso". Então, é forçado para que a pessoa siga o caminho que já está traçado, siga o caminho da tradição e ela abandone a sua própria vontade, a sua própria verdade. E isso vai cada vez mais criando um vazio na gente. E aí você deve estar se perguntando agora: "Caramba, mas e agora?". Né, a gente só age assim, né, a gente é puramente racional. Então a gente tem que eliminar o complexo reptiliano? Não. A gente não precisa dizer que ele é o vilão da nossa história. Mas quando a gente vive somente em função de sobrevivência, compulsão, alimentar seus vícios de medo, né, seus vícios de sexo, de prazer com a comida, quando você vive somente em função disso, esse é o único propósito da sua vida, a sua vida acaba se tornando vazia. Então, o controle da nossa mente, ele nos ajuda a dominar esse complexo, a domar ele, a fazer ele trabalhar ao nosso favor e não a gente ser um servo, né, escravo dele.